Boa noite, queridos. Nós vamos começar de uma maneira assim bem didática. A gente vai começar falando sobre a definição de alguns termos, né? Eu vou situar os irmãos em algumas coisas e a gente depois vai finalizar dizendo qual é o papel da igreja, em que nós estamos fundamentados para organizar ações que vão de encontro às necessidades da comunidade onde a igreja está inserida. Então, isso vai situar alguns termos que a maioria das pessoas fazem ainda muita confusão. Né? Então, vamos começar com um termo, o Rodrigo vai me auxiliar nos slides. Gostaria também de pedir aos irmãos que estão acompanhando que tem um pedacinho de papel e caneta para anotar, que a gente vai divulgar também alguns links, alguns telefones. Então, para facilitar, seria legal os irmãos estarem já com papel e canetinha. Então, vamos lá iniciar. O primeiro termo que muitas pessoas fazem confusão é o que seria e o que é uma ação social. Então, uma ação social é todo movimento que um indivíduo ou grupo promove visando um bem para uma determinada comunidade, tendo como objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Essa ação social ela só é válida quando ela reflete a satisfação de uma necessidade que a comunidade realmente tem. Se eu simplesmente acho que a comunidade ou que um indivíduo ele precisa de leite, mas na realidade ele não precisa de leite, ele precisa de saneamento básico e eu promovo para aquela comunidade a distribuição de leite, essa ação é inválida porque a comunidade, na realidade, estava precisando mais naquele momento para melhorar a qualidade de vida de saneamento básico. E não de leite. Tá bom? Então, vamos lá agora, o outro termo, serviço social. Serviço social é uma profissão de caráter interventivo que utiliza os instrumentais referenciais teóricos para o exercício de uma profissão, no caso do assistente social. Então, qualquer pessoa pode exercer a profissão de assistente social? Não. Só quem tem um nível técnico e tem a apropriação dos instrumentais referenciais teóricos para exercer essa profissão. Quais são os instrumentais para assistentes sociais? Assistente social ele utiliza na sua prática de ação. Estudos, pesquisas, entrevistas, levantamentos sociais, visitas domiciliares e todo esse saber na intenção de quê? Fazer com que a situação de vulnerabilidade das pessoas que a gente atende, elas sejam sanadas ou diminuídas. Então, o exercício da profissão, ele é um exercício socioeducativo. É uma via de mão dupla, onde você tem o seu saber profissional, mas também você trabalha com a construção do saber que a outra pessoa já tem. Então, a gente trabalha numa via de mão dupla, oferecendo um serviço técnico, mas também ouvindo o que a outra pessoa tem a dizer. E vai construindo, então, ali uma linha de ação. Para a construção dessa linha de ação, o serviço social ele vai buscar outros saberes em outras áreas, de antropologia, sociologia, filosofia, que vão também, juntamente com o referencial teórico do serviço social em específico, que vão também construir essa ação de intervenção junto à pessoa que procurou o nosso serviço. Assistência social. A assistência social são as políticas públicas definidas já lá desde a Constituição de 88, né, nos artigos 203 e 204, que ela já sinaliza que essas políticas públicas, elas serão oferecidas a qualquer pessoa que dela precisar, independente de uma contribuição
independente de uma contribuição da Seguridade Social. Então, independente se o indivíduo contribuiu para a Seguridade Social, ele vai ser atendido através das políticas públicas. A Constituição de 88 é uma das mais cidadãs que o Brasil já teve. E ela vai pensar e ela vai definir algumas linhas de ação, responsabilizando o governo para caminhar em direção à sociedade e diminuir a situação de vulnerabilidade social que as pessoas do nosso país ela vive. Então, na Constituição de 88, ela vai definir o papel do Estado, ela vai definir também a necessidade de trabalhar as situações familiares para diminuir a situação de vulnerabilidade, prezando pela integridade da família e também com que essa política de serviços ela atenda o maior número de pessoas que dela necessitar. Então, lá em 93, depois de muita pesquisa, cria-se, então, o LOAS. A LOAS é uma lei orgânica da assistência social. Qual é o papel do LOAS? Organizar a assistência em todo o país e responsabilizar o poder público a oferecer serviços que atendam à necessidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente ouve muito algumas pessoas falarem que estão recebendo o auxílio LOAS, mas isso é um erro, porque o LOAS é uma lei, né? E não é propriamente um serviço. Então, o LOAS ele vai regulamentar as ações de assistência em todo o país, chamando a atenção também para responsabilidades que o governo tem de atender essas demandas, as demandas da sociedade, nas três esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Pode passar outro slide, Rodrigo. A fim de fazer com que esses serviços eles atendam o maior número de pessoas, foi criado também o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O que ele faz? Ele organiza as ofertas de serviço de forma descentralizadas, articulando os esforços e os recursos nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. Então, ele vai responsabilizar o governo federal, vai responsabilizar o governo estadual e o municipal para atender às demandas da sociedade em questão. Dentro de para atender essas demandas sociais, são criados equipamentos. Na área do município, a gente vai falar agora sobre o CRAS. O que significa o CRAS? É o Centro de Referência de Assistência Social. Ele é a porta de entrada para que o indivíduo ele tenha acesso aos benefícios sociais. Tá? Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É uma unidade pública de assistência social. É a porta de entrada para as pessoas terem acesso aos benefícios sociais. Então, o CRAS ele vai organizar também os serviços sociais que estão dentro do seu território. Então, cada CRAS ele é responsável por um determinado território. Então, o nosso CRAS de referência é o Presidente Itamar Franco. Onde ele fica? Na Rua Caçapava, 305. Qual é o telefone desse CRAS? 2268-9371. Qual é o horário que esse CRAS funciona? De segunda a sexta, agora no período de pandemia, de 10 às 2 horas da tarde. Quem tem acesso ao CRAS?
todas as pessoas que dele necessitar de serviço. Telefone do CRAS, então, a gente vai repetir. 2268-8371. Quais são os principais serviços oferecidos pelo CRAS? CAD único. O CAD único, ultimamente, é um dos termos mais falados na televisão. Então, o CAD único, o que ele é? Ele é um cadastro que dentro desse cadastro ele vai ter informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país, para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Então, quem está inscrito no CAD único, ele, na maioria das vezes, ele não precisa se inscrever em outros projetos sociais, porque ele já está cadastrado e esse cadastro ele vai direcionar a pessoa direto para receber o auxílio que está sendo oferecido, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Então, é importante demais, nesse momento, que as pessoas procurem o CRAS e façam sua inscrição no cadastro único, tá? Que a gente chama de CAD único, tá? Para ter acesso a esses serviços sociais que estão sendo oferecidos à população nesse momento. Através do CAD único também, você tem acesso à tarifa social de luz, você tem também acesso à isenção para pagamento de taxas para fazer concurso público, para também tirar a primeira via de documentos. Então, se a sua família está inscrita nesse cadastro, esses acessos a essas políticas sociais, e você tem acesso mais rápido. Quais os documentos que você precisa ter para se cadastrar? Identidade, CPF, comprovante de residência. Aonde procurar esse serviço? No CRAS de referência. Geralmente, quem tem acesso a esse registro? O responsável familiar. Ele vai lá com todos os seus documentos e os documentos das pessoas da sua família, do seu núcleo familiar. Então, ele vai no CRAS como identidade, CPF, título de eleitor e os documentos de certidão de nascimento de cada criança para, então, poder fazer o seu cadastro único. Na maioria das vezes, esse cadastro é feito em nome da mulher, porque a maioria das famílias que têm acesso ao CAD único são aquelas famílias monoparentais. Quer dizer, o que é isso, famílias monoparentais? Desculpa. São aquelas onde a família só tem um representante responsável por ela. Não tem duas pessoas adultas responsáveis por essa família. Então, geralmente, quem é o responsável por essas famílias é a figura da mulher. O homem, às vezes, sai de casa por diversos motivos, né? Então, a mulher, na maioria das vezes, esse cadastro é feito no nome da mulher, o responsável familiar. Só o CAD único que o CRAS oferece? Não, ele oferece também o cadastro para o Bolsa Família. Uma outra coisa que eu esqueci de falar do CAD único é que ele segue uma questão do atendimento do CAD único, é que as pessoas que dele necessitam ser cadastradas, as famílias que precisam ser cadastradas, ela tem que ter uma renda mínima, tá? Essa renda mínima não pode ultrapassar 3 salários mínimos. O Bolsa Família é um outro programa que a gente tem acesso, que as pessoas têm acesso através dos serviços oferecidos pelo CRAS.
O que é isso, Bolsa Família? É um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade. O programa visa garantir a essas famílias o direito à alimentação, o direito à educação e o direito à saúde. O Bolsa Família ele usa um instrumental onde as crianças que estão cadastradas, as famílias que estão cadastradas, elas são monitoradas pela clínica da família, onde a carteira dessa criança de vacina ela tem que estar em dia e a frequência escolar também tem que estar acima da média para as famílias permanecerem cadastradas nesse benefício de Bolsa Família. Tá bom? Então, há um monitoramento dessas famílias que recebem esse auxílio. Com esse monitoramento das famílias, a gente percebe que as crianças, elas, além de aumentarem o rendimento escolar, porque são mais nutridas, porque têm acesso a melhor alimentação, elas também conseguem melhorar a situação de saúde, porque elas são pesadas, elas têm que ser levadas uma frequência maior ao médico. Então, tudo isso é anotado dentro desse cadastro e para a gente conseguir essa melhora tanto no nível educacional quanto no nível de saúde dessa família. Bom, agora que a gente já definiu os termos que a gente tem ouvido falar, nós vamos falar agora sobre pandemia. O que é isso? Pandemia ocorre quando uma doença se espalha por uma grande quantidade de regiões do globo terrestre. Ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, ela está presente em uma grande área geográfica. Então, é o que a gente tem vivenciado nesse momento, através dessa doença agora, do Covid. Então, o que está acontecendo? Essa doença está espalhada na China, nos países europeus, no Brasil, e em todos esses lugares ao mesmo tempo. E o alastramento dessa saúde, ela traz consequências que vão impactar diretamente o social. Como? Através de um colapso do sistema de saúde. Então, por isso a necessidade da gente obedecer à preocupação do governo atual, que é da gente manter o isolamento social, para que as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo, porque a gente não tem como atender todas essas pessoas ao mesmo tempo. Outro impacto dessa pandemia é uma paralisação da economia, redução do consumo, fechamentos de fábricas, escolas e comércio, redução de carga horária e serviços, redução salarial e até mesmo a perda do emprego. Todos esses impactos, elas afetam diretamente a vida de uma pessoa e a vida familiar. Então, se a economia para, a gente sofre consequências na nossa família. Se a gente para de consumir, não circula dinheiro e a gente também tem consequências drásticas para o governo. Se as escolas, se o comércio fecha, também para a circulação de dinheiro e a gente também tem consequências. Se o nosso salário é reduzido, há também consequências para o sustento da nossa família. Então, os impactos sociais são muito grandes, né? E então, com isso, o que acontece? O governo, lembra que a gente falou que a Constituição, ela responsabiliza o governo, em todas as suas esferas, a estar atento e a suprir as demandas da sociedade. Então, por isso, o governo, nos seus 3 níveis de atuação, ele começa a criar
estratégias para atender as demandas da população em meio à situação de pandemia. Vamos ver, então, o que o governo federal ele se organizou para prestar de serviços à comunidade nesse momento. Então, ele criou o auxílio emergencial, que é um benefício financeiro concedido pelo governo federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Então, esse auxílio é um auxílio de R$600 oferecido pelo governo federal. Para se inscrever nesse auxílio, o endereço do site está embaixo. Site da Caixa Econômica, https://auxilio.caixa.gov.br/início. Que documentos você tem que ter para se inscrever nesse auxílio emergencial? CPF ativo. Então, você vai nesse endereço, nesse site, e você vai ali preenchendo ponto a ponto. Vai ter uma hora que esse aplicativo, ele vai te pedir, esse aplicativo da Caixa, ele vai te pedir para você colocar ali a composição familiar. O que é isso? Você vai relacionar todas as pessoas que compõem o seu núcleo familiar. O seu nome, o nome do seu esposo, companheiro, a relação de filhos que você tem. Então, você vai preencher isso direitinho, cuidado com a numeração do seu CPF, que tem que estar correto, porque senão dá erro. Então, todos esses cuidados você tem que tomar na hora de você preencher lá o seu cadastro. Se o seu CPF não estiver ativo, você não vai receber esse auxílio. Uma das coisas também que tem informado, isso é uma notícia nova, é que as pessoas que se inscreveram entre os dias 7 e 10 de abril e foi negado esse auxílio, elas têm que retornar e pedir uma nova avaliação nesse cadastro, que houve um erro de verificação. Então, as pessoas que fizeram o cadastro entre os dias 7 e 10, voltem lá no site, peçam uma reavaliação do pedido do auxílio emergencial. Ok? Até aí tudo bem? Vamos continuar? Volta lá que a gente passou direto para o governo do estado. Ainda tem algumas medidas do governo federal. Eu acho que uma das outras mobilizações do governo federal foi, agora a partir do mês de maio, liberar o 13º, adiantar o pagamento do 13º salário. Para quem? Para os pensionistas do INSS e para os pensionistas e aposentados do INSS. Vamos lá, então? E agora as ações do governo estadual. O governo estadual, ele está mobilizando, através do empresariado, a oferecer distribuições de cestas básicas para as pessoas inscritas, para famílias inscritas no CadÚnico. Então, quem está inscrito no CadÚnico, ele vai ser comunicado através de uma estratégia que o governo do estado vai se organizar para informar a família o local onde eles vão ter acesso à entrega dessas cestas básicas. Tá? Eles vão começar a entregar essas cestas básicas
em Santa Cruz, Queimados, Nova Iguaçu. São as primeiras famílias cadastradas no CadÚnico que vão ter acesso a esse serviço do governo do Estado. Para terem maiores informações, a família, o representante familiar pode ligar para o 0800 023 4567, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 7 da noite. Município, Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai ofertar 400 vagas para idosos de comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Ele começou com a comunidade da Rocinha. O que essa ação visa? Reduzir o risco de contágio da população que pertence ao grupo de risco do Covid. Quem é essa população? Os idosos. Quem são esses idosos? Os idosos inscritos nas clínicas da família. Lembra que eu falei que quando você é inscrito num programa, eles vão cruzando os seus dados? Então, eles vão ver, através do cadastro da clínica da família, quem são os idosos autônomos, que têm uma autonomia, que podem ficar sozinhos, e que estão inscritos na clínica da família para abrigarem esses idosos nesses hotéis que a prefeitura vai arcar com todos esses gastos. Tá bom? São todos idosos? Não, só aqueles que pertencem a um grupo de famílias extremamente numerosos, né? Então, eles convivem em casas que tem muitas pessoas residindo, né? E eles não têm acesso a ter uma privacidade, o risco de contágio da doença é maior. Então, essas pessoas, esses idosos, eles serão atendidos através desse programa. A princípio, a ida desses idosos vai acontecer de forma espontânea. Se a situação piorar, aí eles vão ser obrigados a saírem do seu núcleo familiar e serem abrigados dentro desses hotéis. Outra ação da prefeitura é o acolhimento dos moradores de rua. Então, estão sendo criados abrigos, tanto para homens quanto para mulheres, para abrigar essa população de rua. Distribuição de cestas básicas através do cartão alimentação para crianças, para famílias cadastradas no Bolsa Família e no CadÚnico. A inscrição de outras famílias que não estão cadastradas no CadÚnico é https:// cartão sem o tio, eu botei com o tio ali, mas não _ alimentação, sem o tio, sem o C cedilha, .app.rio.gov.br. Essas são as ações que o governo, em todas as suas esferas, está se mobilizando para oferecer à população que está sendo muito afetada pelo avanço dessa doença, da pandemia. Mas e nós, enquanto igreja, o que temos feito? Aonde está baseada a nossa ação? Aonde está registrada a necessidade de nós, enquanto povo, representando aqui os cristãos, onde a gente se baseia a nossa ação? Primeiro, nos mandamentos do próprio Jesus, onde, em toda a sua caminhada aqui na Terra, ele priorizou o relacionamento, priorizou o bem-estar das pessoas que o cercavam. Então, por onde Jesus passava, ele fazia o bem a todas as pessoas que se apresentavam a ele. E nós, como igreja, nós também temos essa responsabilidade. Nós temos
A declaração dos batistas, que ela nos impulsiona a agir em favor de todo aquele que necessita de ajuda. Vamos ler aqui. Como sal da terra e luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tem para promover o bem comum da sociedade em que vive. Então, essa é a nossa responsabilidade, promover o bem comum na comunidade em que nós estamos vivendo. No espaço em que a igreja, em que nós estamos vivendo, nós devemos promover esse bem. Entretanto, nós não podemos esquecer que o maior benefício que se pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho, o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens depende basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciões, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de qualquer injustiça e opressão. Isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. Então, nós somos, através desse documento, nós somos convocados a agir. Nós não podemos estar inertes ou estar alheios às demandas e às necessidades da comunidade onde a igreja está inserida. Nós devemos unir forças, unir esforços para que possamos mobilizar e atender o maior número de pessoas que tivermos condições de atender. Como faremos isso? Através do compromisso que os irmãos devem assumir. Através das suas ofertas, através das suas contribuições. Se os irmãos continuarem mantendo as suas doações, a gente pode fazer muito mais. Eu sei que é um período em que todos nós fomos afetados de alguma forma pelos efeitos dessa pandemia, mas nós não podemos nos omitir nesse período. Tem pessoas que estão realmente muito necessitadas. Essas estratégias do governo elas estão sendo feitas, mas os benefícios eles têm, às vezes, demorado a chegar a quem realmente está precisando. E nós devemos, então, nesse momento, estender a mão. Promover o bem. Nós somos convocados a promover o bem, a lutar contra as injustiças sociais. Então, é necessário que, nesse momento, os irmãos unam os esforços, continuem ofertando. Nós temos as famílias do PPG. O que é o PPG? É o Projeto Pequenos Gigantes. É um projeto socioeducativo que a igreja mantém. Nós temos uma responsabilidade com 55 famílias. Elas estão inseridas no programa de governo? A maioria, sim. Mas existem outros tipos de fome que a sociedade, nesse momento, enfrenta. A fome do acolhimento, a fome de se sentir pertencente, de saber que alguém se preocupa. Então, existem outras fomes que não são somente a alimentar, mas existem outras fomes que a gente pode saciar. Nós somos convocados agora a continuar mantendo esses serviços. Qual é o serviço que a igreja tem prestado? O serviço de distribuição de cestas básicas. A gente, com a ajuda dos irmãos, a gente conseguiu praticamente dobrar o número de famílias atendidas. A gente pode continuar fazendo isso? Pode. Depende de quê? Do compromisso de cada irmão. A gente pode tentar manter um número maior de assistidos, além dessas 20 bolsas que a gente vai conseguir agora fazer? Pode. Depende do compromisso dos irmãos. Um dos questionamentos dos irmãos, às vezes, eu posso levar o alimento?
Pode, mas a gente prefere que esse alimento se converta em oferta. Por quê? A gente padroniza todos os alimentos a serem doados. Todo mundo recebe o mesmo arroz, todo mundo recebe o mesmo feijão, todo mundo recebe a mesma quantidade e assim por diante. Mas se o irmão tiver dificuldade em ofertar, pode doar os alimentos. Mas o compromisso que a gente precisa é que essas ajudas elas sejam constantes. A gente não pode se comprometer com uma família de dar uma determinada assistência numa semana, em um mês, e no outro mês a gente não conseguir manter. Então, a gente precisa alicerçar a nossa ação de acordo com aquilo que a gente tem recebido através das ofertas dos irmãos. A gente só pode conseguir manter o PPG através das ofertas dos irmãos. A gente só pode se mobilizar para oferecer outras ajudas através das ofertas dos irmãos. Antes da gente falar das ofertas, eu falei que também a população, os nossos irmãos também têm outros tipos de fome. A fome do acolhimento, a fome de saber que alguém se preocupa com ela, com a pessoa. O que está se passando comigo? Será que a minha necessidade de ser procurado nesse momento está sendo levado em conta? Então, para isso, a gente criou um grupo que se chama Conte Comigo, que ele oferece o quê? Que a gente tem mobilizado a juventude a entrar em contato com os idosos da nossa igreja e dizer que a igreja está preocupada com ele, dizer as atividades que a igreja tem, os horários que está funcionando, orar com o idoso, sabe? Reforçar a preocupação e a necessidade de se cuidarem. Então, esses jovens têm entrado em contato com esses adultos, é como se fosse um neto ligando para o seu avô, se interessando pela vida dele. Então, a gente tem tido um resultado muito bom e quem tem se envolvido nesse projeto tem tido experiências muito boas de aproximação, de contato. Então, são maneiras que a gente tem levantado para fazer o bem para alguém. Então, a gente precisa de mais pessoas para conseguir atender um número maior de idosos. Hoje a gente está conseguindo manter contato com esses idosos semanalmente. Então, a gente já conseguiu atender 35, 38 idosos, entre 35 e 38 idosos já foram contactados e estão sendo confortados, estão sendo acolhidos através dessas ligações. Então, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar se envolvendo. A gente pode fazer mais coisas se houver mais envolvimento da igreja. Né? Então, se você pode oferecer o seu ouvido, ofereça nesse momento. Se você pode abrir o seu bolso para ofertar, abra o seu bolso nesse momento. A gente está precisando de ajuda. A gente pode fazer mais à medida que os irmãos se oferecerem. E vocês podem também ajudar o Ministério de Ação Social através das suas orações. A gente precisa ser sustentado pela igreja através das suas orações. Esse trabalho ele não flui se não tivermos, se a gente não for amparado pela igreja com as orações. Nós continuamos, apesar dessa pandemia, nós continuamos com os atendimentos sociais. Toda terça-feira, de 10 a meio-dia. Tá bom? Então, nessa terça-feira agora, a gente vai oferecer as bolsas, as cestas básicas. E nessa cesta básica, vai ser uma cesta básica diferenciada, porque nesse momento também a necessidade da limpeza, né, ser melhor feito, ser melhor realizado. Então, a gente vai oferecer também uma cesta de material de limpeza e higiene para ajudar as pessoas. Tá bom? E isso tudo, mais uma vez reforçando, porque é realmente muito importante. A gente só vai conseguir realizar essas ajudas se houver envolvimento da igreja.
né? O que a gente tem feito até agora tem sido porque a igreja se envolveu, né? E a gente espera que esse envolvimento se multiplique para que a gente possa organizar outros serviços e oferecer outros tipos de ajuda. A gente também continua atendendo as famílias do PPG, tá bom? Então, é um trabalho muito grande que a gente precisa e conta com o envolvimento de toda a igreja. Se alguma coisa não ficou bem definida, né, a gente pode voltar e responder o questionamento dos queridos que estão nos ouvindo. Então, pastor Rodrigo, eu não sei se a gente encerra aqui ou se tem alguma pergunta que eu possa responder. Se eu não souber responder, a gente volta em outro momento para responder. Perfeito, minha irmã. Eu acho que você trouxe bastante conteúdo aqui. Eu que sou leigo, eu que não entendo, fiquei aqui bebendo, né? Claro que nem tudo a gente consegue assimilar assim de cara. Você que tem conhecimento da área, trouxe aqui muita informação e por isso que é bom que está gravado. Quer dizer, está gravado, depois a pessoa volta lá quando acabar a live, volta devagarzinho, vai ali no ponto em que você fala, pega o telefone, pega o endereço, pega o site para entrar, tá? Para perceber melhor essas informações que você acabou de transmitir aqui, Marta. Então, foi bastante informação, muito úteis essas informações que você trouxe aqui, tanto no que tange os direitos, né? Ou seja, vinculados ao governo, em suas esferas, né? Município, Estado e federal, quanto também a atuação da igreja, já que desde o Antigo Testamento há essa preocupação, né, da parte de Deus para com a viúva, o necessitado, o órfão, e no Novo Testamento com Cristo isso permanece, e com as igrejas no Novo Testamento também isso permanece. Então, assim, é uma constante essa preocupação, né, com as pessoas mais necessitadas. E você colocou aqui com a declaração doutrinária muito bem apresentado esses elementos. Eu tenho aqui uma pergunta já, minha irmã. A irmã Luzia, obrigado pela pergunta, minha irmã. Ela está perguntando se tem algum site para o CAD único. Então, o cadastro único, né? Se ele possui algum site para que ela possa se inscrever, ou não, se tem que ir no CRAS. Abre o microfone. Não, a pessoa tem que ir no CRAS. Ela tem que ir no CRAS que lá no CRAS é que eles têm esse formulário, esse sistema, esse cadastro. E então, eles entram lá nesse cadastro e eles fazem a inscrição no sistema. E vai direto para as informações cadastrais lá da pessoa, ela fica cadastrada. Tem que ir no CRAS. Agora, eu tenho uma pergunta também, Marta. Eu tenho uma pergunta minha pessoal, né? É porque como, né, a gente fica na liderança, então as pessoas às vezes vêm conversar e com um coração piedoso, sincero, sensibilizado, né? Acho que todo mundo está sensibilizado nesse momento e quer, de alguma forma, cooperar, quer ajudar de alguma maneira, né? E às vezes, nesse ímpeto de ajudar, às vezes acaba que o olhar, às vezes, pode ser negativo para com algumas questões, né? No intuito de querer salvar o mundo, digamos assim, né? Usando essa expressão, às vezes a gente acaba tendo um olhar negativo e não vendo com bons olhos as coisas, com otimismo e querendo se envolver para participar. Às vezes a gente fala assim, poxa, ninguém me ligou ainda, a Marta está dizendo ali que tem um projeto ali de conta comigo, que os jovens estão ligando e tudo mais, mas ninguém me ligou, né? E aí eu faço uma pergunta, né, Marta? Porque você disse, quanto maior for o número de voluntários para ajudar nas ligações, o maior número de pessoas vai ser atendido. Ou seja, isso depende diretamente da voluntariedade minha e dos irmãos que estão assistindo, né? Então, você poderia falar algo sobre isso em relação à voluntariedade, os irmãos se voluntarem para ajudar? Porque não é só ter um projeto que vai ligar, né? Precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas para ligarem, né? Fala tanto em relação a isso, assim como cesta básica também, né? Esse olhar de continuidade que você falou, que eu achei importantíssimo também, né? Então, fala um pouquinho sobre a questão da voluntariedade, por favor. Sim, irmãos, a gente... Para realizar todos esses serviços, a gente precisa da disponibilidade dos irmãos. Algumas pessoas, como a gente queria organizar esse grupo, envolver o maior número de jovens, a gente chamou alguns jovens. Mas o que me surpreendeu também é que a gente deixou isso bem definido lá nas chamadas do Face, que as pessoas que se colocassem, que
se achassem disponíveis para realizar esse trabalho, elas poderiam se oferecer. E a gente recebeu um voluntariado de uma irmã que ela é uma das mais idosas desse projeto. E ela está tão envolvida com esse trabalho que ela não se conformou em atender somente 4, 3 adultos. Ela já está atendendo 15 adultos. Porque nesse relacionamento, nessa troca, que a gente é tão sensibilizado quanto alguém que recebe o telefonema. Então, você também, como eu falei, é um serviço de mão dupla. Você se envolve, mas também você é envolvido pela outra pessoa. E outra coisa, a gente fortalece os nossos vínculos de união. Então, quanto mais pessoas a gente tiver para se voluntariar, o que tem que fazer? Ou liga para mim, ou liga para a Lelê, para Letícia Cardoso. Ou então pode estar na igreja às terças-feiras, e falar assim, Marta, estou à disposição. Ou ligar para a própria igreja às terças-feiras, que a gente vai o quê? Informar como é o projeto, qual é o objetivo desse projeto e como tem que ser feitas as abordagens. Uma outra coisa que tem nos preocupado é com esse olhar piedoso que você ressaltou muito bem dos irmãos, alguns na intenção de oferecer logo um serviço, eles já garantem que algumas pessoas vão ser atendidas. Então, não ofereçam um serviço sem saber se a gente tem um suporte para aumentar o número desse serviço. Então, se você soube de alguma pessoa, algum irmão que está passando nesse momento com uma necessidade maior, liga para mim, eu vou agendar um encontro com esse irmão, uma entrevista, e a gente vai ver qual a melhor maneira de ajudar. Não ofereça o serviço sem saber primeiro que a gente tem a possibilidade de atender. Tá? Porque a gente está lidando com vidas, está lidando com necessidades essenciais, então a gente tem que ter todo esse cuidado. É verdade, né? Você cria uma expectativa na pessoa, aí depois a pessoa fica frustrada, né? Então, se você falar que vai ajudar, então você se comprometa. Você se comprometa e assuma a sua palavra, né? E leve a mesma até o final. Não joga nas costas da Marta o problema, né? Antes, converse com ela, veja as possibilidades e encaminhe a pessoa para que a líder da ação social de nossa igreja possa ali ter um parecer, ter uma análise, perceber como que pode ajudar essa pessoa pontualmente ou com continuidade, que é sempre a intenção, né? Ter uma continuidade no projeto, na ação. E aí, Marta, a Rebeca, a minha esposa, ela está colocando aqui um comentário que eu queria pegar esse comentário e transformá-lo também em pergunta. Ela diz assim, belo trabalho, tá parabenizando, tá, Marta? Então, ela está dizendo aqui, belo trabalho. Ações planejadas e com continuidade são muito mais efetivas do que as pontuais e feitas para sair na foto. Ou seja, aquele negócio que a pessoa pega 1 quilo de arroz, tira a foto aqui, estou entregando arroz e tal. Mas aí o arroz acaba daqui a 2 dias, né, na tua casa. Quanto tempo leva para acabar o arroz? Né? Vai acabar lá também. O arroz acaba daqui a 2 dias, a foto está perenizada, você entregou 1 quilo de arroz, porém daqui a 2 dias a pessoa vai precisar de mais arroz. Então a Rebeca está aqui elogiando, e eu queria transformar isso em pergunta para você, né? Qual é a importância da continuidade no atendimento? Você aqui colocou muito bem questão de números, né? Ou seja, temos 50 famílias do PPG que estão sendo atendidas, isso a gente consegue comportar, né? Não dá para querer colocar 100, 150, por quê? Porque não temos estrutura, dependemos de voluntários, dependemos das ofertas dos irmãos. Então, você colocou aqui uma questão interessante, planejamento e continuidade nas ações. Então, qual é a importância, Marta? No Ministério de Ação Social, o planejamento e a continuidade nas ações que estão sendo realizadas? Bom, como a gente falou, o serviço social, a intenção dele é o quê? Fazer com que essa pessoa que está sendo atendido, ela crie autonomia e ela supere a sua situação de vulnerabilidade. Então, nesse processo de continuidade, o que a gente vai fazer? A gente vai se aproximando dessas pessoas, através dos atendimentos sociais, a gente vai construindo um caminhar junto.
Então, a continuidade da ação é o seguinte: a gente não vai ter esse atendimento só no primeiro momento. A gente vai acompanhando essa família e essa pessoa, e aos poucos a gente vai movendo a ação juntamente com a família ou a pessoa em questão, e vai criando autonomia para que ela se crie forças e supere as suas dificuldades. Então, por isso que as ações, elas são planejadas, e a pessoa que está sendo atendida, ela participa ativamente desse processo, porque ela vai levar a sua situação de necessidade, mas ela também vai ser encorajada, através da continuidade dos atendimentos, a criar possibilidades para que ela possa, a partir de um determinado momento, caminhar sozinha. Porque não é interessante, não é saudável que essas ajudas, elas se mantenham por longos períodos. O ideal é que a gente fortaleça essa pessoa através dos atendimentos, através da aproximação, e ela consiga a superação das suas necessidades apresentadas no primeiro momento. Então, quando uma pessoa chega para atendimento, a gente pergunta assim: qual é a sua maior necessidade? Porque às vezes eu enxergo de uma forma, né, e não é a necessidade realmente que essa pessoa tem. Então, ela vai caminhando junto comigo e a gente vai se organizando para atender essas necessidades. Por isso, a necessidade desses desdobramentos de intervenção. Não sei se eu respondi. Perfeito, perfeito. Então, a continuidade ela é importante. Marta, eu queria também fazer uma colocação aqui, e só para perguntar se é isso mesmo que eu entendi. Porque às vezes a gente fala assim, a igreja tem cesta básica para dar. Ora, cesta básica, eu acho que, assim, qualquer oferta, qualquer coisa de graça, eu acho que todo mundo quer, né? Quem não quer? Se você falar que tem, eu também quero, mas já me dá uma ajuda aqui em casa, ou seja, todo mundo vai querer. A intenção é distribuição de cesta básica por distribuir, ou seja, quem quer vem aqui, pega, que está liberado, é essa a proposta, ou a proposta é, a partir de um contato com a assistente social, um parecer, uma análise de caso, perceber as pessoas que realmente se encontram em vulnerabilidade naquele momento, dar esse apoio para que essa pessoa consiga se reorganizar e, como você disse, sair dessa situação. Só para a gente tirar essa dúvida, porque às vezes a gente está falando aqui que a igreja tem cesta básica, não sei o quê, aí terça-feira, Marta, vai estar uma fila imensa lá de pessoas querendo, não sei, eu também quero, falou que tem, eu quero. É assim, é entrega pela entrega da cesta básica, ou é a partir de uma conversa com a assistente social, uma análise de caso, um parecer, como é que funciona isso aí? Só para as pessoas tirarem as dúvidas. E a partir de uma entrevista, a gente vai estabelecer um parecer, vai ver qual a situação dessa pessoa, realmente vai estudar a melhor forma de organizar essa ajuda. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai chegar lá e vai receber esse tipo de ajuda. Por isso que não pode se prometer, porque cada caso é estudado para ver a melhor forma de oferecer um serviço a essa pessoa que está procurando. Beleza, Marta. A gente passou já um pouquinho do horário, né? São mais de 7 horas, porém a gente começou atrasado. Né? Tivemos problemas, então, dificuldade nenhuma, a gente passou um pouquinho, então compensa. E eu queria terminar aqui com uma fala da irmã Berenice Araújo, né? Elogiando também, Marta, o trabalho, e dizendo: boa noite, irmãos. Eu também fui abençoada pela irmã jovem Larissa, ou seja, desse conta comigo. Possivelmente, eu acredito que a Larissa tenha ligado para ela, a interpretação que eu estou dando aqui na frase dela, ligou para ela e se colocou à disposição. Então, demonstrando a efetividade, né, do trabalho que tem sido realizado por você, os voluntários, o Ministério de Ação Social de nossa igreja. Só para dar um retorno para você, dar um feedback. E nós temos aqui muitas pessoas participando, assistindo, dizendo que estão aprendendo. O irmão Elvis, inclusive, falou: opa, já peguei uma informação aqui, que eu não tinha. Então, com certeza, isso aqui foi esclarecedor, Marta, para a gente entender de alguém que tem conhecimento da área, que é você, que é assistente social, e nos orientar, enquanto igreja, os caminhos que são interessantes para a gente estar trilhando, tanto no que tange leis, quanto no que tange palavra de Deus, assim como a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista. Então, os irmãos que estão participando, muitos irmãos aqui participam, abençoados, então a gente quer agradecer
a sua presença aqui conosco, presença virtual, participando dessa live das 18 horas. Todo domingo a gente tem uma live. Já tivemos aqui psicólogas falando, já tivemos teólogos falando, agora a irmã Marta discutindo a ação social, melhor dizendo, a ação social nesse período de pandemia. Então, a gente vai continuar. Semana que vem teremos outras lives com outros profissionais, dando informações, nos orientando nesse período. E eu queria agradecer você que tem nos acompanhado, dizer que daqui a pouco a gente vai ter o nosso culto, né? Vamos disponibilizar o boletim e colocar a mensagem. Então, fica aí na nossa página para participar do culto no lar na sua casa. O culto da noite no lar, o boletim vai ser distribuído, você reúne a sua família, celebra e adora o Senhor, e a mensagem a gente vai colocar aqui gravada na página do Facebook. Então, eu agradeço a sua presença, você que tem nos acompanhado, interagido, participado, convidado pessoas para conhecer a nossa igreja virtualmente nesse momento. E, Marta, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu cuidado para com os irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Que Deus continue te abençoando, a você, ao nosso ministro de música, Luiz, que Deus esteja abençoando o casal, tá, cada vez mais, e que vocês possam continuar sendo esses instrumentos de bênçãos de Deus nas nossas vidas aqui no Andaraí, tá bom? Muito obrigado. Se quiser dar umas palavras finais antes de terminarmos, fique à vontade, minha irmã. Eu queria agradecer também a oportunidade, foi muito bom, estava assim nervosa, mas depois eu vi a necessidade da gente dar uma paradinha e falar do trabalho, falar das leis, e dizer também que eu estou à disposição, se alguma coisa, se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem me procurar às terças-feiras, que a gente está lá na igreja para tirar dúvidas, para dar endereços e para prestar o serviço necessário no atendimento que os irmãos precisarem. Tá bom? Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, obrigada, igreja, pela confiança, e a gente continua juntos com o culto daqui a pouquinho. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos. Amém. Mais um aqui, antes de fecharmos, a Amélia também está dizendo, eu também fui abençoada com um telefonema. A Gleise me ligou, então a jovem Gleise aí ligou para a nossa diaconisa Amélia e também mais um testemunho aqui elogiando, então, o trabalho que tem sido feito, que a gente vai dar continuidade nesse período de isolamento social, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, Marta. Obrigado a você que está nos assistindo, que é membro da igreja. Você que não é membro da igreja, mas que é um amigo da igreja, que gosta de estar aqui conosco, acompanhando, estudando a Bíblia, participando dos nossos cultos, dos nossos estudos, das nossas lives. Você que é um amigo da igreja, obrigado também pela sua participação. E agora nós daremos continuidade com o culto no lar. Como eu disse, o boletim vai ser disponibilizado aqui na página do Face e a mensagem também. Então, abra o boletim, assista a mensagem, que com certeza Deus continuará falando ao seu coração nessa noite. Que Deus a todos abençoe.